Olá, meus queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria estamos aqui transmitindo a palavra de Deus para você. Quero te agradecer por demais a tua companhia, a oportunidade que você dá de chegar até você através da palavra que vem de Deus, que é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Os ensinamentos que estamos transmitindo para você são conteúdos que são extraídos das Sagradas Escrituras e por isso merecem a sua atenção. Merecem o seu reconhecimento e, acima de tudo, a sua prática. Que você vivencie, que você de fato procure seguir esse caminho da sabedoria contida na palavra do Senhor. Repetidas vezes, o salmista Davi, ele enfatizou como a palavra de Deus é fonte de sabedoria e luz para o nosso caminho. E por isso eu estou aqui, para ser um dos canais de Deus para a tua vida, uma das pessoas, entre tantas que Deus utiliza, entre tantas que dão oportunidade a Deus para comunicar a fé, a esperança e o amor para as outras pessoas. Eu estou aqui para isso, para comunicar essa palavra para o teu coração, para trazer esperança para a tua vida através de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu hoje vou falar para você sobre talentos e o texto que eu vou utilizar está no livro do Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 25. Eu vou ler aqui a partir do versículo 14, tá bom? Vem comigo então. 25 e 14 de São Mateus, ele fala o seguinte para a gente. Ele diz o seguinte para a nossa reflexão. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, então partiu. Tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão os outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Pois qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta é a parábola dos talentos. Aqui, eu não sei se você está situado, no capítulo 25 de Mateus, Jesus está falando muito sobre características da vinda dele, a promessa do Maranata, ora vem Senhor Jesus, a promessa da volta de Cristo. Cristo havia dito que iria para o Pai e ia voltar. Assim como ele veio uma vez, ele voltaria outra vez. O nome disso, dentro da igreja, na doutrina de ensino da nossa igreja, chamamos da doutrina do arrebatamento. Também é conhecido como parousia, ou seja, a volta repentina de Cristo Jesus, que foi prometida, que levaria a sua igreja, levaria de volta aqueles que assumiram o compromisso com ele para estarem no céu com o Senhor. A vida cristã é composta de práticas aqui na terra, mas também de uma expectativa futura, aonde estaremos morando com Cristo nos céus. Tanto que, exatamente por causa disso, nós não podemos colocar todas as nossas fichas, expectativas, focos nesta vida terrena, achando que tudo vai terminar aqui.
achando que tudo se resume aqui, e quando na verdade não é assim. A nossa vida tem uma outra etapa que é chamada de vida eterna. Se você entregou sua vida a Jesus, reconheceu que é pecador, entregou sua vida ao Salvador, você terá uma vida eterna com Cristo nos céus para todo sempre. Se você não aceitou, não reconheceu o sacrifício de Cristo Jesus, não entregou sua vida para Ele, e aí você simplesmente nega isso, não crê nisso, a condenação eterna estará acompanhando a sua vida. Esses são os dois destinos para a vida após a morte. Aqui nesta terra, nós temos um período, nós temos um tempo de vida aqui, e depois disso passaremos para a vida eterna, ou com Cristo, ou sem Cristo. Com Cristo, vida de bênção, de paz, de alegria e de gozo. Sem Cristo, vida de tormento, vida de tribulação. A Bíblia usa a expressão ranger de dentes, de tamanha dor e aflição que será esta vida condenada eternamente. Deus nos ama tanto, Deus me ama e ama você tanto de uma maneira tão especial, que Ele se interessa em que você esteja pronto para quando chegar esse dia, chegar essa hora, você poder desfrutar de uma vida eterna com Cristo, estando com Cristo e não sem Ele. Tanto é verdade que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você vê? João 3,16. Esse versículo diz isso. Ou seja, o interesse de Deus ao enviar Jesus é para que você não pereça, é para que você tenha a vida eterna. Esta parábola dos talentos está exatamente no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus está falando, alertando sobre a vinda dele. Antes dessa parábola dos talentos, ele tem uma outra parábola das virgens prudentes e das virgens loucas, inconsequentes, mostrando tanto na parábola anterior como nesta, que a qualquer momento Jesus pode vir, Jesus pode chegar. Tanto que nós aguardamos Jesus a qualquer momento. Nossa expectativa de fé é Maranata, ora vem Senhor Jesus. A qualquer momento Jesus pode voltar. Só que, além de trazer como foco principal, como centro principal, essa lição, esse entendimento da repentina volta de Cristo, a qualquer momento ele pode chegar, há uma outra lição aqui. E a lição é: Deus entregou a cada um de nós talentos. Esses talentos representam habilidades, dádivas, competências, coisas que você recebe da parte de Deus, as quais Ele vai exigir uma prestação de contas com você. Olha, o que Deus entrega sobre os nossos cuidados, Ele não entrega e fica o dito pelo não dito. Não. Ele entrega e exige uma prestação de contas daquilo que ele entregou. E ele mostra para a gente, nessa parábola, que a todos ele entrega talentos. Todas as pessoas recebem talentos por Deus, dados por Deus. Você recebe talentos dados por Deus. Você recebeu algo dado por Deus. Para pensar um pouco na sua vida. O que é que Deus tem lhe dado? Que área você atua? Qual é a tua área de habilidade, de conhecimento, de experiência, de entendimento? Num mundo tão diverso, com tantos dons e talentos que existem, qual é a área da sua vida que Deus lhe deu? Alguns são mais voltados para a organização, outros são mais voltados para a execução, alguns têm uma inteligência espacial fantástica, outros têm uma inteligência emocional espetacular, outros são extremamente bons com números, outros são extremamente maravilhosos na área de construção de amigos, de relacionamentos. Cada um tem habilidades que foram dadas por Deus. E essas habilidades que Deus dá, Deus não dá simplesmente para você posar de bonitão e dizer: olha, eu tenho tantos talentos, eu tenho tantas habilidades, eu tenho tantas competências. Não é para isso. Toda habilidade que Deus dá para você, toda competência, toda capacidade, tudo que você recebe da parte de Deus é para ser usado. E ninguém está zerado. Amém? Ninguém está zerado. Vou dizer de novo. Ninguém está zerado. Ninguém pode dizer: eu não tenho nenhuma habilidade, eu não sei fazer nada, eu não posso. Não, não pode falar isso. Você não pode falar isso. Aqui na parábola dos talentos está claro que a uns ele entregou 1 talento, a outros entregou 2 talentos e a outros entregou 5 talentos.
Ou seja, nos mostra que há uma distribuição de talentos e olha a expressão bíblica, segundo a capacidade de cada um. Quem entregou os talentos foi Deus, foi o Senhor. Aqui na parábola foi o Senhor. O Senhor, dono daquelas terras, dono daquela fazenda, dono daquele território, saiu para uma viagem e nessa comparação, esse Senhor representa a Deus. E ele entregou a seus servos responsabilidades e deu, junto com as responsabilidades, talentos. Deu a eles condições para executarem essas responsabilidades e exigiu deles que quando voltasse, prestasse conta. Ninguém sabia quando é que ele ia voltar. Ninguém sabia a hora, o momento que ele ia voltar. O texto não fala disso, mas diz que entregou a todo mundo a condição de poder fazer alguma coisa. Você entende o que falo com você hoje? Deus entregou a todos nós a condição de fazermos alguma coisa e olha, o que tinha 5 talentos fez, o que tinha 2 talentos fez, mas o que tinha 1 talento, entrou nele um medo e quando o medo entra, bloqueia você. Quando o medo entra, impede você de utilizar o que você tem de bom, o seu talento. Olha, quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles tiveram medo da presença de Deus por causa do pecado deles. Você vê que o medo, ele se manifesta de uma maneira que impede alcançarmos coisas maravilhosas. E no caso de Adão e Eva, impediu eles de estarem perto de Deus. Por causa do pecado que eles tinham cometido, tiveram medo. Da mesma maneira, este homem da parábola dos talentos, devido ao medo que teve do seu Senhor, não colocou em prática aquilo que recebera do seu Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, no dia de hoje, dizer para você, enquanto você deixar esse medo dominar você, você não vai usar aquilo que Deus deu a você para usar. Você vai se boicotar. E aí, quando você começa a se boicotar, você transfere responsabilidade, você culpa as pessoas por tudo que acontece com você se enclausura, você entra numa barreira de defesa, você constrói muralhas ao seu redor, tudo isso motivado por uma coisa que não era para existir no seu coração, porque você precisaria ter uma postura diferente. O medo vai atrapalhar você sempre. Em tudo que você fizer, o medo vai atrapalhar você. Lança fora esse medo. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, e Jesus convidou ele para vir também andar sobre as águas, o medo que dominou o coração de Pedro fez com que ele afundasse. Olha, eu repito o que disse desde o início. Deus entregou talentos a todos nós e entregou segundo a capacidade. E Deus conhece cada um de nós, sabe quantos talentos podemos ter. Alguns não podem ter tantos talentos porque podem de repente se envaidecer, podem de repente se ensoberbecer, ficar prepotente, ficar orgulhoso. Outros não podem usar os seus talentos porque o medo tem boicotado suas vidas, porque o medo tem atrapalhado seus corações, porque o medo tem destruído a força que está dentro de você. Deus te deu talentos e capacidade. E ele vai pedir uma prestação de contas disso. Ah, sim vai. Ah, sim vai. E eu não posso utilizar desculpa do medo. Ou porque, lembra que o servo disse assim, não, Senhor, tive medo, escondi, cavei, botei para debaixo da terra. Foi a pior coisa que ele fez. Em vez de ele tomar uma atitude, de ter uma ação, de fazer alguma coisa, o que é que ele fez? Ele simplesmente escondeu o seu talento. Hoje é dia de você despertar, acordar e entender o que Deus te deu. Ele vai pedir prestação de contas daquilo que ele te deu, porque ele não deu para a sua vaidade, ele não deu para o seu orgulho, ele não deu para você se envaidecer, ele deu para que você seja canal para abençoar outras vidas, ajudar outras pessoas. Ele deu para que você seja fonte de bênção e não fonte de maldição, de murmuração, de palavras destrutivas, de semeadura de contenda, daquilo que não edifica, daquilo que não constrói. Ele vai pedir a prestação de contas de mim, de tudo que eu fizer, de você, de tudo que você fizer. E ele vai encontrar o quê? O que é que ele vai encontrar? Quando o Senhor chegar diante de você, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um servo que pegou os 5 talentos e gerou mais talentos? Ele vai pegar um servo que pegou o talento que tinha e escondeu?
E aí ele vem com uma máxima no final desse texto, dizendo, ó, a quem tem vai ser acrescentado, e a quem não tem vai ser tirado. Como é que pode isso? Aí eu vou te explicar como é que pode isso. Como é que parece até uma lógica meia paradoxal aqui, né? E é. Parece e é. Paradoxal. É um contraponto que ele faz. Ele está mostrando que quando você usa os talentos que você recebeu, você gera novos talentos. E por isso que isso é acrescentado. Mas quando você não usa o que você tem na sua mão, e você atrofia, e você se acomoda, e você entra nas desculpas amarelas, roxas, verdes, todo tipo de desculpa que você quer usar, quando você entra nesse caminho, até o que você tem é tirado. Você entendeu essa lógica que Cristo está falando aqui? Quando você não usa as habilidades que Deus lhe deu para gerar novas coisas, para multiplicar, para ampliar, até o que você tem você pode perder. E é por isso que muitas das vezes, quando você se acomoda na sua vida, quando você se acomoda na sua trajetória, você fica às vezes reclamando e culpando as pessoas, culpando os outros pela sua vida, pela sua situação, pelo seu casamento, pelo seu emprego, pela sua faculdade, pela sua igreja, seja lá pelo que for. E quando a gente vai conversar mais de perto e ter um diálogo, um raio-x mais de perto, se constata que na verdade você pegou o talento e escondeu. Você pegou o que tinha de melhor e não usou. Você pegou as virtudes que estavam dentro de você e você trancou as virtudes. E quando você fez isso, você deu um tiro no pé. Você gerou um prejuízo para você mesmo, para a sua vida espiritual, para a sua vida material, relacional, familiar, para tudo que você possa imaginar. Por isso que hoje, dentro desse texto profético de Mateus 25, que aponta para a volta de Cristo, que aponta para a repentina volta do Senhor, eu quero te incentivar a compreender a parábola dos talentos também como um despertamento para você utilizar os dons que Deus te deu, que são dons para uso, para a glória do nome do Senhor, para a edificação dos seus irmãos, para a edificação das pessoas que estão perto de você e, acima de tudo, gerando o bem que se espera de você. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Obrigado pela sua companhia. Que a graça e o favor de Deus esteja de forma contínua sobre tua vida. É o meu desejo, a minha oração, em o nome de Jesus. E eu vou orar com você agora. Senhor Deus, eu quero te pedir nesta hora, em nome de Jesus, lança fora esse medo que está boicotando a vida do meu irmão, impedindo ele de ser o melhor do melhor que ele pode ser, impedindo ele de ver as tuas promessas sobre a vida dele, impedindo ele de usar o que recebeu da tua parte. Ajuda meu irmão agora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Pai do Senhor.